Oi pessoal, vamos seguir então a aulinha de física, correção das atividades de dinâmica da aula passada, tá? Começando então com a parte teórica, né? Perguntando a vocês o que é inércia, uma das leis de Newton, né? Que é a dificuldade de produzir ou cessar o movimento de um corpo. Isso aí não tem dúvida, a gente viu lá no videozinho que não tinha nenhum problema em responder. Ótimo. Quando você está num ônibus e este arranca, os corpos vão para frente ou para trás? São jogados para trás devido ao movimento chamado inércia, né, pessoal? Que é a produção de um movimento por uma força externa. O ônibus acelera e o corpo é arremessado para trás, tá bom? A 23 é a respeito de peso e massa, né, que nós vimos também. Assinalaríamos V para as verdadeiras e F para as falsas. E aí a pergunta é: o peso de um corpo se mede em balanças? Segundo a física, essa informação é falsa, né, pessoal? O que nós medimos na balança é a nossa massa. O peso do corpo na Lua é menor que o peso do corpo na Terra? Sim, isso é verdadeiro. Lá nós somos mais leves. O que não altera é a nossa massa. Se eu tenho 60 quilos de massa aqui, terei 60 quilos de massa na Lua. Só que na Lua eu vou flutuar devido à gravidade, né? Quando você sobe uma balança, você está medindo a sua massa? Verdadeiro, acabamos de falar. E o peso de um corpo na Terra é a força com que esse corpo é atraído pela Terra? Verdadeiro, pessoal, tá? A gravidade é que determina o peso de um corpo, tá? Então, alternativa B de bola, tá? Próxima, o que chamamos de atrito estático? É a força de atrito que tenta impedir um determinado movimento, mantendo-o em repouso, ou seja, é tentar retirar algo que está parado, movimentar algo que está em repouso. Ou seja, ele está atritado ao solo. Vamos pegar um exemplo quando eu vou empurrar um carro que está parado. É bem mais difícil empurrá-lo parado do que empurrá-lo já em movimento, né? Então isso é o atrito estático, beleza? A partir da 25 nós vamos ver os cálculos, né, pessoal? Por isso que eu vim corrigir. O primeiro cálculo é sobre força, né, pessoal? Olha que interessante. Qual a força necessária para empurrar um corpo de 200 quilos com uma aceleração de 3 metros por segundo? Eu quero saber o seguinte: esse corpo vai acelerar 3 metros por segundo e ele pesa 200 quilos de massa. Quanto de força que eu terei que fazer para conseguir empurrá-lo nessa velocidade? Então tá aqui a fórmula, pessoal. Força igual, né? Massa, o que é massa aqui? 200. Que multiplica pela aceleração, que é 3. Ou seja, 200 vezes 3 eu vou utilizar 600 newtons de força para poder empurrar esse peso, tá? Mesma coisa, pessoal, ó. Eu quero saber agora a aceleração adquirida de massa de um corpo, né? Tá bom? Olha que interessante isso aqui. Eu quero saber a aceleração foi de... o corpo pesa 3 quilos, tá aqui, ó. E a força utilizada é de 1,5 newtons, tá? Se quando eu quero saber a força, eu multiplico a massa pela aceleração, agora eu quero saber a aceleração, então eu tenho que pegar o valor da massa e o valor da força e fazer o cálculo, pessoal. O que eu vou fazer então? Eu vou pegar a força, quanto é a minha força? 1,5. Nesse caso então, eu irei dividir pelo peso do corpo para saber a aceleração. Então essa fórmula agora ela não cabe muito aqui para nós, tá? Ela caberia na primeira. Eu queria saber a força, mas agora eu tenho a força e tenho o peso. Quero saber qual a aceleração. Então, ó, eu tenho a força e tenho a massa, né? Então eu divido um pelo outro e descubro que a aceleração será de 0,5 metros por segundo ao quadrado, né? Aceleração. Alternativa B de bola. Entenderam então, pessoal? Eu tinha massa, tinha força, dividi e encontrei a aceleração, tá bom? Olha que interessante aqui. Uma pedra de 5 kg de massa está na Terra. Qual a força-peso da pedra se essa gravidade for considerada? Então o que eu tenho que fazer, pessoal? Ó, tá aqui. Peso igual a massa vezes a gravidade, 5 vezes 10. Ou seja,
o peso será de 50 newtons com essa gravidade aqui, tá? Se fosse, de repente, uma outra superfície com outra gravidade, o resultado seria outro de peso, né? Tá bom? Ah, André, mas o peso não é 5 quilos? Não, 5 quilos é a massa. Na física, na força-peso, ela se baseia na ação gravitacional. Por isso que a gente precisa ter o dado aqui da gravidade, tá, pessoal? Vamos lá. Calcule o peso de uma pessoa de 80 quilos em uma gravidade de 10 metros por segundo. Mesma coisa, peso igual massa, 80, vezes gravidade, 10. Ou seja, essa pessoa tem 800 newtons de peso se ela for nessa gravidade. Meu Deus, mas então, entenderam? Quilo é massa, peso é a multiplicação da massa pela ação gravitacional, tá bom? 29. Chamamos de aceleração centrípeta o quê? Aquela que faz com que o corpo não saia da sua trajetória em um movimento circular. Por exemplo, pessoal, quando você está dirigindo e entra em uma curva acelerando o seu carro, é essa força centrípeta que impede o carro de sair para fora ali da curva, não conseguir completar a curva. Por isso, então, quando o carro começa a fazer a curva, os pneus adquirem um atrito e a física, né, a ação física dessa aceleração centrípeta mantém o carro na trajetória da curva, tá bom? Então, letra A. Virando aqui a folha, nós vamos para... E em uma centrífuga de roupas, a força aplicada na água será para dentro ou para fora? Pessoal, a força aplicada na centrífuga de roupa é para fora, por isso que a água sai, por isso que a roupa seca, ela torce a água de dentro para fora, impedindo que a roupa fique mais molhada, né? Então, para fora. Quando um carro não consegue segurar na curva e derrapa, por que isso aconteceu? Porque não houve equilíbrio entre as forças centrípetas que puxavam o carro para dentro e as forças centrífugas que puxavam o carro para fora. Provavelmente a aceleração foi a mais e o que aconteceu? As forças não combinaram, né? Não equilibraram e o carro acabou derrapando. Então, para que haja equilíbrio entre essas duas forças, claro, existe também uma aceleração considerável, senão o carro ou qualquer outro processo vai derrapar, tá bom? Vamos lá. W. O que é W? W é trabalho. Então vamos ver. Considere que um homem esteja aplicando no carro uma força de 70 newtons e que o carro se desloca 15 metros. Quanto de trabalho foi utilizado? Então vamos lá. W, que é trabalho, é força. Ele usou quanto? 70 newtons. E deslocou esse móvel por quanto tempo? 15 metros. Então eu vou multiplicar aqui, ó, um pelo outro. Quanto de trabalho ele usou? 1050 joules, né, pessoal? Que é a representação do trabalho, viu? Mesma coisa, ó. Um homem aplicando no carro uma força de 60 newtons e deslocando ele por 25 metros. Trabalho, W, força 60 vezes deslocamento 25. Ou seja, o nosso querido amigo, 1500 joules de trabalho nessa necessidade aí. Lá em cima agora. Um cavalo puxa uma carreta com 220 newtons de força, 18 metros de deslocamento. Qual o trabalho? 220 vezes 18, ou seja, 3.960 joules. Então, o trabalho não tem como errar, né, pessoal? É a força pelo deslocamento, multiplicando. Agora, nós vamos na 35 e na 36 para potência, né, pessoal? O que é a potência? É o tempo com que um trabalho é realizado, tá? Então, olha que interessante. O indivíduo realiza um trabalho de 900 joules durante 30 segundos. Que potência foi desenvolvida, então? Então, olha aqui. Potência é a divisão do trabalho pelo tempo. 900 dividido por 30, né? Então, vai dar 30 de trabalho, de potência, né? De trabalho, no caso, né? De potência, desculpa, que ele utilizou, tá bom? E, por fim, uma garota realiza um trabalho de 800 joules em 50 segundos. Qual a potência?
800 dividido por 50, tá bom? Vai dar 16W de potência. Beleza, pessoal? Tá aí a correção, bem simples, tá? Esse acho que foi o nosso último conteúdo, né? O que tem agora para frente não há necessidade. E na semana que vem a gente volta com revisões, tá bom?